Olá! Nós vamos começar agora a terceira parte desse nosso curso. Na primeira parte, nós estudamos os fenômenos físicos que são provenientes de cargas estacionárias, né? De cargas que estão estáticas, na verdade. Cargas que não estão se movendo, né? Então nós estudamos basicamente a força entre duas cargas, né? Introduzimos o conceito de campo, tá? De potencial e finalmente discutimos, né? O que são capacitores e como eles se situam no circuito elétrico. Na segunda parte do nosso curso, nós começamos a estudar cargas em movimento, né? Primeiro nós estudamos circuitos elétricos simples, circuitos de corrente contínua, né? Onde nós vimos o que acontece quando você coloca resistores. Nós vimos que nos condutores sempre existe uma resistência à passagem da corrente elétrica, né? E essa resistência, que muitas vezes representa uma perda, né, de energia, mas em outros casos ela é utilizada, né, em muitas das nossas atividades cotidianas, como por exemplo, né, no chuveiro elétrico, no ferro de passar roupa, em torradeiras, né? Em vários outros exemplos ela é utilizada também na indústria, né? Então, ao mesmo tempo que a resistência elétrica pode ser um problema, ela também pode ser, né, aí utilizada para algumas das nossas necessidades, né? A partir do estudo da corrente elétrica, nós então estudamos, né, nós vimos que correntes elétricas criam campos magnéticos, né? Nós primeiro introduzimos a ideia de campo magnético mostrando que é uma grandeza, né, que existe na natureza. Ela existe aí a partir, não é, de algumas substâncias, né, que tem magnetização permanente, né, e o campo magnético ele tem como um dos seus efeitos mais importantes, né, criar uma força em cargas em movimento. O campo magnético não cria força em carga que tiver, não estática, ele cria força numa carga que estiver em movimento. Isso foi o que nós vimos lá, e daí nós vimos, né, que o campo magnético pode atuar em condutores, e mais adiante a gente viu que, além daqueles materiais que têm magnetização permanente, condutores onde está passando uma corrente elétrica também criam campo magnético, tá? Então nós vimos que campo magnético pode ser produzido por correntes, né? E nós estudamos o caso em que essas correntes são estacionárias, ou seja, né, a quantidade de cargas que passa numa determinada região, ela é constante com o tempo, tá certo? É como se fosse um fluxo constante de cargas com o tempo, e nós estudamos os campos produzidos por essa situação, e vimos também que, se eu colocar agora um condutor próximo de um outro condutor e ambos têm correntes passando por eles, né, esses condutores atuam uns nos outros, né, podendo, né, atrair-se ou repelir-se, dependendo aí dos sentidos das correntes. Bom, o que nós vamos estudar agora nessa terceira parte? Nessa terceira parte nós vamos começar respondendo a uma pergunta que foi feita há pouco mais de 200 anos atrás. Se correntes criam campo, é possível que um campo crie uma corrente? Tá certo? Essa foi uma pergunta feita, né? E essa pergunta, vão lembrar daquele experimento que eu narrei para vocês logo no começo, no meio ali, quando eu falei de campo magnético, né? O Ørsted estava fazendo uma experiência, passando uma corrente num condutor, e ele descobre que a hora que passava a corrente havia deflexão da agulha. Ou seja, foi aí que se percebeu que uma corrente criava um campo magnético, né? Mas por outro lado, se você pegar agora um campo magnético constante e chegar ter um condutor e ter um campo magnético constante, você não vai ver nenhum outro efeito, você não vai ver nenhum efeito importante, não há nada, não acontece nada. Mas o que foi percebido é que quando as pessoas estão mexendo, né, na verdade, quando eu digo para você, eu tenho um condutor aqui e eu tenho um ímã aqui, se um está parado em relação ao outro, tá certo? Não acontece nada. Ah, que pena, então não acontece nada, eu puxo para o outro lado. Olha só, aí eu peguei e botei do lado. A hora que eu movi esse ímã, eu percebo que aparece uma corrente no campo, ou no condutor.
né? Então, o que é o experimento que foi feito? Deixa eu mostrar aqui para vocês o experimento que foi feito, que é o seguinte, né? Eu vou colocar aqui, né, uma espira e eu vou ligar nessa espira um medidor, um galvanômetro. O galvanômetro é um medidor, tá certo? É um instrumento de medição e ele tem uma agulha, né? Ou então se for um digital, né? Ele vai fazer uma medida, né? E essa medida corresponde à passagem de uma corrente elétrica. Então eu tenho uma espira, um circuito fechado e eu coloco aqui um galvanômetro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, tá certo? E vou aproximar um ímã, tá? Imagina agora que eu tenho um ímã, eu aproximo esse ímã, né, dessa espira, tá? Se eu olhar isso aqui em perspectiva, seria como se eu estivesse aqui. Aqui tá, eu estou olhando agora daqui, eu estou vendo a espira aqui e eu estou vendo agora o ímã, tá? Esse ímã se aproximando da espira. Vou botar aqui, tem o polo norte, o polo sul. Aqui é a espira, tá? É o fio enrolado aqui. Quando eu estou com esse ímã, né, então eu estou com a espira aqui e eu estou com o ímã aqui, tá? Se eu estou parado um em relação ao outro, não acontece nada. No entanto, se eu mover esse ímã, tá certo? Se eu movo esse ímã aqui, tá? Eu percebo que aparece uma corrente nesse fio ali. E aí eu me faço a seguinte pergunta. Bom, o campo magnético, quando eu estava com a situação parada, o campo magnético não produziu nada. Quando eu movi, né, eu percebo que a variação da posição do ímã, né, ela criou essa corrente, ela induziu, não é, uma corrente naquela espira. Um outro experimento que é o seguinte. Agora, ao invés de eu mexer um ímã, eu vou fazer a seguinte situação. Eu vou pegar um outro espira e vou colocar essa espira aqui, né? Eu vou colocar uma bateria aqui nessa espira e vou colocar agora uma chave aqui. De novo, eu tenho aqui a minha outra espira, que está próxima dela, né? Na qual eu vou colocar aquele galvanômetro. Tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar, né, e vou ligar essa corrente aqui, ó. Eu venho aqui e ligo essa chave. Na hora que eu ligo essa chave, tá certo? Quando eu ligo essa chave, o que acontece? Passa uma corrente aqui, porque essa tem uma bateria, claro, tem uma resistência aqui, o fio, né? Então passa uma corrente, tá certo? No primeiro momento, na hora que eu acabei de ligar, tá certo? Essa corrente passa, como essa aqui é uma bateria, né, de corrente contínua, é uma fonte de tensão contínua, tá certo? Essa corrente estabiliza com o tempo. Mas o que eu observo é que na hora que eu liguei, esse galvanômetro dá um salto. Depois ele volta para zero. Ora, nós sabemos que essa corrente, tá certo? Essa corrente que está, né, passando aqui, né, ela está criando, tá certo? Nós sabemos que essa corrente está criando um campo magnético, não é? Nós já vimos isso. Essa corrente está criando um campo magnético, tá? Ela se comporta, né? Para muitos efeitos, essa corrente que está passando aqui se comporta como um magneto. Né? Eu disse para vocês, né? Se você não sabe a origem, você não consegue distinguir. Né? Se você, só pelo efeito, né, final, você não pode distinguir se é um ímã permanente ou se é uma bobina que está produzindo. Tá certo? Esse ímã também aqui, ó, esse aqui de cima, ele também produz um campo magnético aqui. Né? Nós sabemos que esse ímã aqui produz um campo magnético que está passando, né, aqui nessa espira, tá? Eu tenho um campo aqui que passa através dessa espira aqui, tá certo? Muito bem, então eu tenho essas duas situações. O que eu observo? Eu observo que na hora que eu desligo, ou na hora que eu ligo e também na hora que eu desligo, surge uma corrente, ou a corrente desaparece, né? E só nesse momento é que há a deflexão aqui, não é? Do meu galvanômetro, da agulha do galvanômetro. Eu estou usando um galvanômetro analógico aqui só para exemplificar, né? Quando eu movo, tá certo? Quando eu movo esse ímã, ou eu aproximo, ou eu afasto esse ímã, né? Aqui eu tenho, né, as linhas de campo que estão passando aqui, ó.
o campo magnético produzido aqui, ele tem essa estrutura. Quando eu movo esse ímã, não é? O que acontece? Bom, aquele campo, se eu estou com ímãs num estado, se eu estou com o ímã parado, não é? O que acontece? O seu campo no espaço, não é? Ele é constante. Em qualquer ponto do espaço, aquele campo é constante. Quando eu estou variando essa posição, tá certo? Quando eu estou variando, eu estou mudando o quê? Eu estou mudando a quantidade de linhas de campo que estão passando através dessa espira. Tá certo? Então, quando eu movo aquele ímã, ou quando eu ligo, tá certo? Né? Quando eu ligo a corrente, o que eu vejo é que, então vamos olhar melhor essa situação. Eu tenho aqui, ó, aquela minha espira, tá certo? Ela está ligada no galvanômetro, eu estou com o meu ímã aqui perto. Esse ímã que está aqui perto, eu tenho um fluxo, não é? Eu tenho um fluxo aqui através dessa espira aqui. Tá certo? Eu tenho um fluxo aqui. Agora eu venho para cá, uma situação, então esse aqui é um instante de tempo, aqui eu tenho um outro instante de tempo, onde esse ímã está mais afastado. Ele está se movendo daqui para cá. Tá? Ele está mais afastado. O que acontece? Aqui, ó, se eu olhar, se você ver aqui, você vai ver o seguinte: a quantidade de linhas de campo que atravessa aqui é maior do que a quantidade de linhas de campo que atravessa aqui. Por quê? Porque nesse caso ele está mais próximo, ou seja, o campo aqui é mais intenso, o campo aqui é menos intenso. Então, se eu chamar o fluxo, né, voltando mais uma vez, o fluxo do campo magnético através dessa superfície aqui, o fluxo do campo magnético eu posso escrever como sendo a integral de B escalar dA. Né? Fluxo nós já vimos, tá certo? Nós já vimos, né, que fluxo é um campo vetorial, tá, que atravessa, não é, uma determinada área, uma determinada superfície. Né? Lembrando então que o fluxo é dado a partir desse produto escalar do campo vetorial, no caso é B. Né? Na primeira parte a gente viu a lei de Gauss, que tinha o fluxo do campo elétrico. Aqui eu tenho o fluxo do campo magnético, e o fluxo do campo magnético é dado, né, por essa expressão, análoga ao que nós vimos. Tá? Muito bem. O que se observou, tá certo? O que se observou é que a força eletromotriz, né, a força eletromotriz que é induzida, se eu tenho uma corrente, eu tenho uma força eletromotriz. Né? O que se observou é que essa força eletromotriz que é induzida, tá, ela é proporcional à variação do fluxo do campo magnético. Tá? Essa aqui, né, é conhecida como a lei de Faraday, ou a lei de indução de Faraday, que é basicamente o seguinte: se eu tenho um fluxo, tá certo? Se eu tenho um fluxo de um campo magnético através de uma espira, e esse fluxo varia com o tempo, tá? Se esse fluxo varia com o tempo, né, surge uma força eletromotriz induzida, né, daí surge uma corrente elétrica. Tá? Então, se vocês olharem isso aqui, não é, o que é importante aqui não é a intensidade do fluxo. Tá? O importante não é a intensidade do fluxo, né? O importante é a taxa de variação do fluxo. Ou seja, quanto mais intensa for essa variação, né? Quanto mais intensa for essa variação, mais intensa será a força eletromotriz que é induzida ali. Tá certo? Olha aqui, ó. Vamos olhar um exemplo que tem aqui no livro, né? Esse exemplo é um exemplo qualitativo e ele pode trazer, não é, alguma para a gente uma informação sobre o que está acontecendo. Tá? Eu tenho aqui um campo magnético, né? Eu tenho então um campo magnético B, esse é o módulo do campo, tá certo? Esse campo está atravessando uma determinada superfície. Vamos supor que o campo, ele é, neste caso, né, ele é paralelo ao vetor dA, então eu não vou me importar com o ângulo entre o campo e dA. Vamos supor que ele seja uniforme, né? Ele não muda em qualquer ponto do espaço.
E eu tenho aqui, eu vou identificar 5 trechos aqui, eu vou chamar esse de A, esse de B, esse de C, esse de D e esse de E. E aí eu observo o seguinte, no trecho A, tá certo? No trecho A o meu campo é constante, I igual a 0. Aí ele cresce, tá certo? Ele cresce até um ponto aqui, não é? Um valor máximo aqui, tá certo? Nesse intervalo B. Aí ele passa a ser constante de novo, nesse intervalo C, tá certo? E aí ele decresce também linearmente até o valor E. A pergunta é, não é? Como é que é a força eletromotriz que é induzida? Se você for dizer o seguinte, eu quero que você me diga em qual desses trechos, né, em qual desses trechos eu tenho a maior força eletromotriz induzida, maior valor absoluto, tá? Não vamos pensar nesse não menos. Em qual desses trechos eu tenho maior valor absoluto, né? E em qual e como é que ele se comporta. Então vamos olhar aqui, ó. Nesse caso aqui, né, vamos de novo. O fluxo, tá certo? O fluxo do campo magnético é a integral de B escalar dA. Muito bem. Se é B escalar dA, se eu fiz aquela suposição de que B e dA são paralelos, que B é uniforme, etc. e tal, vamos escrever isso aqui como B e vezes A. Para nossa análise aqui, eu posso fazer essa análise. Toma cuidado, né? Porque tem algumas vezes que as pessoas acham que o fluxo é sempre B vezes A. Não é. Não é? Isso aqui é uma situação simples para a gente começar a entender, não é, o que é isso que está aqui. Né? Então veja bem, quanto é que é o fluxo nessa parte A aqui? Olha, nessa região aqui, o campo é nulo, então o fluxo vale 0. Se o fluxo vale 0, né, obviamente eu não tenho força eletromotriz induzida. Né? Vamos olhar agora aqui, ó. Aqui eu tenho, tá certo? Eu tenho uma variação, né? Eu tenho uma variação do campo. Se eu tenho uma variação do campo, tá? Eu tenho aqui que o meu fluxo, tá certo? Esse eixo aqui é o eixo dos tempos, né? Então o meu fluxo, nesse caso aqui, vai ser igual ao meu campo, que depende do tempo, vezes A. Né? E a minha força eletromotriz vai ser menos dφ sobre dt. Muito bem, então eu tenho aqui uma força eletromotriz que é dada, né, pela derivada, e se eu escrever isso aqui, eu posso escrever que isso aqui, como A não depende do tempo, né, eu posso escrever isso como menos A dB, a derivada de B em relação ao tempo. Muito bem, então nós já vimos um valor aqui. De novo, eu vou me preocupar só com o valor absoluto, eu não vou me preocupar com os sinais nesse caso aqui, nesse momento, tá? Aqui, o que acontece aqui? Bom, eu tenho agora um campo, né? Nesse caso aqui, eu tenho um campo que é uniforme, nesse trecho C. Se eu tenho um campo que é uniforme, não é? O que vai acontecer? Se eu escrever essa expressão aqui em cima, tá? Se eu venho aqui e escrevo essa expressão, né, que a minha força é A não varia com o tempo, dB sobre dt. Quanto é que é a derivada de B em relação ao tempo nesse trecho? B é constante. Então, essa derivada aqui vale 0. Nesse outro trecho aqui, finalmente, né, eu tenho de novo que é esse valor aqui. Né? Quem é maior em valor absoluto? Nesse caso aqui eu tenho a derivada positiva, nesse caso aqui eu tenho a derivada negativa. Né? Se eu tenho a derivada negativa, a força eletromotriz induzida, nesse caso vai ser positiva. Se eu tenho a derivada positiva, a força eletromotriz vai ser negativa. Mas era isso que eu estou querendo saber. Eu estou querendo saber em valor absoluto qual dos dois é maior. Né? Ora, o intervalo de tempo aqui é metade do intervalo de tempo aqui. Portanto, a derivada aqui em valor absoluto é maior que a derivada aqui. Então, em valor absoluto, a minha força eletromotriz induzida no trecho B, tá certo? Ela é maior que a força eletromotriz induzida no trecho D até E, tá? Então, de novo, vocês veem aqui que o pico do campo, né, o pico do valor do campo, nas duas situações é a mesma. Ele saiu de 0, foi até B. Saiu de B, foi até 0. Né? O que importou, na verdade, não é a variação, não é a distância em B, mas é como é que isso varia com o tempo. Tá?
Então, foi exatamente essa variação com o tempo, né, que permitiu aí que eu fizesse, então, essa conta. Tá? O fluxo, né, como o fluxo ele passa a ser uma grandeza importante, tá certo? Eu vou definir uma unidade SI para o fluxo do campo magnético, e essa unidade SI para o fluxo do campo magnético, ela é dada em, aqui eu tenho o quê? Tenho Tesla vezes área, né? Tesla vezes metro quadrado, e Tesla vezes metro quadrado vai ser igual a Weber. De novo, mais uma vez, lembrando que se o nome da unidade deriva ou vem como uma homenagem ao nome de uma pessoa, né? A letra no símbolo é maiúscula, né? E obviamente, como eu tenho watt como uma unidade de potência, eu tenho que botar, né, mais uma letra aqui para diferenciar uma coisa da outra, né? Então aqui eu tenho, né, o Weber, tá certo? E o Weber então é a unidade aí no sistema internacional, a unidade de fluxo no sistema internacional. Vamos então fazer um exemplo aqui para entender melhor como é que funciona essa questão da indução, tá? Um exemplo bem simples é aquele no qual eu tenho um solenoide, né? Lembra? Uma bobina, um enrolamento, e dentro dele eu coloco outro solenoide. Então vamos pensar aqui o seguinte, olha, eu tenho aqui, né, um solenoide, tá certo? Imagina, é um cilindro, né, com enrolamento em volta, e aqui dentro, então eu tenho aqui uma corrente I, tá certo? Né, passando nesse solenoide, e aqui dentro eu vou colocar um outro solenoide menorzinho, né? Vamos lembrar o seguinte, o campo, tá? Nós vimos em tópicos anteriores que essa corrente que está passando aqui nessa espira, tá certo? Né? Ela cria um campo magnético, e eu posso imaginar, porque esse solenoide externo é muito longo, eu posso imaginar que esse campo magnético que está aqui dentro do solenoide, esse campo aqui, né, ele é um campo uniforme, tá? Então eu tenho um campo uniforme passando, né, aqui dentro, e portanto eu tenho um fluxo através aqui, ó, desse solenoide pequeno que está aqui dentro, tá? Eu tenho um fluxo do campo passando, né, pelas espiras. Esse solenoide daqui, ele tem 220 espiras por centímetro. E esse solenoide daqui tem 130 espiras. Um total de 130 espiras. Esse de cima aqui tem um diâmetro D que é igual a 3,2 centímetros. E esse pequenininho aqui tem um diâmetro D que é igual a 2,1 centímetros. Muito bem. O que eu quero saber, obviamente, é o seguinte, né? O que está acontecendo aqui? Bom, se essa corrente I ela é uma corrente constante, esse campo magnético B, né? O campo magnético B ele é μ0 vezes N vezes I, onde esse N aqui é o número de espiras por centímetro. Tá? Nós já calculamos anteriormente, né, o campo produzido dentro de um solenoide é μ0 vezes N vezes I, onde N é o número de espiras por centímetro, a gente tem esse campo aqui, né? O fluxo, tá certo? O fluxo através dessa espira, vai ser o número de espiras, tá certo? Que são 130 espiras, né? Nós vimos aqui o seguinte, ó, o fluxo, esse fluxo que eu calculei aqui é o fluxo através de uma espira. Se eu tenho N espiras, né, nesse meu solenoide interno, eu tenho N vezes, no caso aqui, B é uniforme, então eu posso tirar B dessa integral, né? B e DA estão colineares, né? Então o meu produto B vezes DA, tá? Em cada uma das espiras, tá certo? Essa aqui é a integral aberta, não confunde com a integral fechada, né, que eu já discuti em outras situações, né? Então é o fluxo através de cada uma dessas espiras, de cada uma das N espiras, B vezes A, onde A é a área da espira, tá? Então eu posso escrever que isso aqui é N vezes μ0, N
Toma cuidado, esse N é do solenoide de dentro, esse N é do solenoide de fora. Esse N é o número de espiras, esse N é a quantidade de espiras por unidade de comprimento. Tá? Quando você for resolver o problema, presta atenção, né, dá uma checada no livro, por quê? Aqui eu tenho como unidade de comprimento centímetro, eu tenho que converter para metro. Tá? Você tem que trabalhar todos aí nas unidades de base do SI. Vezes a área A. A área é π vezes d ao quadrado sobre 4. Né? πr2. R é d sobre 2, esse dzinho aqui. Né? Então essa aqui é a área de cada uma das espiras. Eu tenho N espiras, eu tenho campo, faltou a corrente I. Muito bem. Se esse fluxo, tá certo? Se nada aqui acontece, se I é constante, esse fluxo é constante, né? E eu não tenho nenhuma força eletromotriz induzida, né? Porque a força eletromotriz não depende do fluxo, depende da variação do fluxo. Aí o que ele fez? Aí ele disse o seguinte: eu cheguei no instante t igual a zero, estava tudo indo bem, no instante t igual a zero, eu peguei, né, e desliguei a minha corrente. Eu fui desligando progressivamente a corrente. Essa corrente estava em 1,5 ampere, tá certo? E ela foi caindo progressivamente e em 25 milissegundos ela foi a zero. Né? Então agora sim, então eu quero saber agora qual é a força eletromotriz induzida. Né? Então se eu tenho a variação da corrente, eu posso agora dizer o seguinte, que a minha variação do fluxo em relação ao tempo vai ser igual a... Bom, tudo isso aqui é constante. Tudo isso aqui é constante, N, μ0, N, π, d ao quadrado sobre 4, tudo é constante, vezes di sobre dt. Muito bem. Como essa queda aqui é uniforme, eu posso escrever isso aqui como sendo ΔI sobre ΔT, né? Então eu vou ter aqui que a minha variação, a minha força eletromotriz induzida, né, que é dada por essa expressão aqui, tá certo? Vai ser ΔI sobre ΔT. Quanto que é ΔI sobre ΔT? É 1,5 sobre 25 milissegundos. De novo, lembra que você tem que converter 25 milissegundos para segundos, né? Então é 25 vezes 10 elevado a menos 3 segundos, tá? Então fazendo todas essas contas, tá certo? Fazendo todas essas contas, nós vamos chegar, então, que a força eletromotriz é 75 milivolts. Tá? Então, bom, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma estrutura, né, um solenoide, aliás, isso é bastante típico, né? Você vai ver tem vários equipamentos que usam situações como essa, em que um solenoide ele vai criar, né, um campo magnético, e um outro solenoide é onde você faz a medição do fluxo, tá? E da sua variação para calcular a força eletromotriz induzida. Tá bom? Vamos passar para diante então, tá certo? Vamos passar para diante para a gente ver a lei de Lenz. A pergunta que nós vamos buscar agora é a seguinte: bom, se eu tenho uma variação de fluxo, não é, numa espira, tá certo? Aparece uma força eletromotriz, não é? Qual é o sentido dessa força eletromotriz? Ou qual é o sentido dessa corrente que aparece na espira, tá certo? Então agora nós vamos ver a lei de Lenz, tá?